E aí, curiosos da internet, tudo bem com vocês? Aqui é o Kay e eu estou aqui trazendo uma gravação de uma exposição que eu visitei há um tempinho e queria compartilhar essa experiência que eu registrei junto com vocês. Sendo essa em questão um registro que eu gravei no dia 19 de agosto de 2025, uma exposição chamada Tecendo Barro, que ocorreu no espaço da Galeria Liz Medeiros do CCE da UFP, produzida majoritariamente de trabalhos práticos feitos pelos alunos de artes visuais, sendo estes todos desenvolvidos pelos estudantes sob a orientação e curadoria da professora Adriana Galvão, que é a professora que ministrou a disciplina de cerâmica do curso de artes visuais, tendo em conta mais um vídeo da coletânea de Visitando Exposições. E nesse vídeo eu vou passando rapidamente sobre as obras que foram feitas pelos alunos, não só de uma turma específica, mas sim um acervo coletivo de várias obras feitas por alunos que deixaram algumas obras para serem apresentadas na mostra e também peças que foram doadas para o acervo do curso, inclusive permitindo a venda de peças. Peças essas que eram em sua maioria peças decorativas como esculturas e utensílios como cinzeiros. Enquanto eu vou exibir na mostra para vocês, queria aprofundar um pouco mais sobre essa técnica tão magnífica que é a cerâmica. E como de costume, caso vocês queiram visualizar melhor a obra que mais lhe atraiu, recomendo diminuir a velocidade do vídeo ou pausar, ou tirar a minha voz por cima caso você queira apreciar melhor a cerâmica que mais lhe chamou a atenção. Sem mais delongas, vamos seguir. Por onde começar a falar sobre a cerâmica? A cerâmica é uma das invenções mais antigas da humanidade. É a alquimia perfeita entre terra, água, mãos e fogo. A cerâmica é um dos materiais mais versáteis do planeta. Quando sai das panelas e vai para o universo dos cinzeiros, luminárias, objetos decorativos, biojoias, ela revela propriedades físicas e químicas impressionantes, como alguns que vocês estão vendo agora, onde muitas delas foram feitas com diferentes e interessantes técnicas que eu vou explicando ao longo do vídeo algumas delas. Inclusive eu já tive o prazer de experimentar fazer também algumas peças de argila usando elas. Nem todas elas deram muito certo, mas valeu a experiência. E algumas delas eu inclusive tenho registro há um tempinho no meu Instagram e TikTok. Se você quiser dar uma olhada e saciar sua curiosidade, fique à vontade. E de quebra você vai estar me ajudando também, né? Uma forcinha no meu engajamento também, e eu vou agradecer de montão por isso também. Uma das técnicas mais usadas para produzir as lanternas que vocês veem no vídeo é a técnica de placas. A argila é aberta com um rolo, você amassa e deixa ela achatada igual uma massa de pizza, até ficar com uma espessura uniforme. Essas placas são cortadas e coladas umas nas outras usando barbotina, que é como se fosse uma colinha artesanal feita de argila e água misturados como se fosse uma pastinha quase líquida. E você une as placas uma na outra até formar a forma que você desejar. Geralmente essa técnica é usada para fazer lanternas em forma de cubo, como algumas no vídeo que vocês viram. É a técnica perfeita para peças geométricas, vasos modernos, caixas decorativas e azulejos artísticos. E depois de montada e colada, as placas você pode de forma bem delicada e suave, para não danificar as placas que ficam em pé, você pode fazer os furos e os desenhos para montar a imagem do que você quer que a sua lanterna projete com a luz dentro dela. Ou fazer um simples desenho na superfície da placa apenas para ornamentar melhor o design dela sem esperar que a projeção aconteça ali. Você pode ir construindo da forma que você quiser. Na maioria das vezes são feitas mandalas ou furos formando desenhos simples com alguns ornamentos mais minimalistas. Para garantir que a sua lanterna não perca a estrutura, é necessário medir os ornamentos que você quer fazer nela. Mas isso fica a critério do autor. Uma outra técnica de fazer cerâmica, que inclusive foi muito testada entre algumas dessas obras da exposição, é a técnica usando moldes prontos de gesso. E a partir dela, existem duas formas de você fazer peças com moldes de gesso. A primeira forma, você usa argila em estado de massa, ainda meio plástica, nem líquida demais e nem seca, e ela é pressionada manualmente ou por prensas contra os moldes de gesso ou madeira côncavos ou convexos para replicar peças para elas terem o mesmo tamanho e as mesmas dimensões. E a outra forma é você usar a barbotina, que é a argila no estado liquefeito, que eu falei antes que era uma colinha que a gente usa para colar as peças, mas ela também pode ser usada para fazer peças. E você usa a barbotina para despejar ela no molde de gesso. O artesão espera um pouco para o gesso absorver a água da argila, que vai encostar nas paredes, e depois vira o molde para escorrer o excesso líquido. E o que sobra lá dentro é uma peça oca, leve e perfeitamente idêntica às outras. É praticamente a mesma técnica que é usada para fazer ovos de Páscoa de chocolate. Inclusive, o método para fazer cinzeiros, como alguns desses que possuem texturas que lembram as texturas naturais de folhas e outros recursos da natureza, também é uma forma econômica, funcional e lindamente estética para se usar na técnica de prensagem com molde de gesso. E você cobre esse prato de cozinha, com plástico, para proteger ele.
e assim chegamos ao resultado maravilhoso, onde a argila assume o formato curvo e côncavo do molde, que é perfeito para reter as cinzas e ao mesmo tempo preserva a textura natural e os detalhes idênticos da folha original. Fora que o molde garante que todos os cinzeiros têm exatamente o mesmo diâmetro, profundidade e curvatura, mantendo um padrão que, se você quiser vender as peças, e ainda assim como toda peça artesanal, ela carrega uma característica única para cada peça. As peças podem ter o mesmo padrão, mas uma peça artesanal nunca sai idêntica à outra, o que torna ela especial, tanto para quem produz quanto para quem resolver adquirir ela. Uma coisa que eu tenho que ressaltar é que as esculturas decorativas de argila exigem uma precisão cirúrgica na hora que são levadas para secagem ou para queima da peça e solidificar em cerâmica, pois um detalhe muito importante é que a cerâmica perde toda a água da massa e encolhe entre 10 a 15% do seu tamanho original. O artista precisa calcular esse encolhimento matematicamente, tintim por tintim, para não errar a proporção. Mas, pelo outro lado, a durabilidade dela vai ser mais longa. A cerâmica não apodrece, não oxida, não é degradada por ácidos do solo e resiste ao tempo melhor do que o ferro. É por isso que os principais vestígios de civilizações de mais de 5.000 anos atrás, encontrados por arqueólogos, são justamente decorações e contas de colar feitos de cerâmica. Ela é muito resiliente em questão de tempo. Ela é muito resiliente a não ser que você derrube ela no chão, ou acabe batendo ou rachando ela por N motivos que causem impacto direto nela. Ela é extremamente dura, o que a torna frágil a impactos. Se uma panela de metal cair no chão, ela amassa, mas se uma de cerâmica cair, ela vira 1000 pedaços. Ou seja, se você for meio desleixado ou desastrado igual eu, melhor evitar ter muita peça de cerâmica em casa. O que acharam desse combo de curiosidades combinado à apresentação dessa exposição? Muito legal, né? A exposição não só apresentava técnicas de cerâmica, também abrangia obras de arte que fizeram parte de outras exposições, como as obras da exposição de xilogravura, matrizes e mistérios, que eu inclusive fiz vídeo sobre. Nesse caso, durante esse vídeo eu vou dar uma breve mostra nessas obras, mas se quiser ver elas com mais detalhes e essa exposição de fato que elas fizeram parte, recomendo ver o outro vídeo que eu mencionei. As peças apresentadas na exposição Tecendo Barro eram um festival de manifestações incríveis de como a cerâmica pode ser uma rica fonte de expressividade e também pode ser de certa forma algo terapêutico para fazer para se descontrair, assim como muitas técnicas de arte que estimulam você a fazer uma atividade que te possibilita poder relaxar. Só não vai ser relaxante na hora de você limpar toda a sujeira dos locais que você for despejar a massa dela e limpar de tempos em tempos a massa das suas mãos, principalmente quando ela entra debaixo das suas unhas e o cheiro dela fica por um tempinho impregnado nelas, a não ser que você seja mais precavido que eu e use sempre um plástico para cobrir os locais, um avental e luvas na hora de manusear a massa. Posso estar falando isso por experiência própria, que eu devo ter feito isso nas primeiras vezes e acabei levando em uma sujeira que tenha me rendido umas horinhas de limpeza e faxina depois? Talvez. E é isso, meus curiosos. O que vocês acharam desse conteúdo? Gostaram do vídeo falando sobre essa exposição tão enriquecedora sobre cerâmica? E o quão versátil ela pode ser através do que vocês viram e ouviram? Já teve vontade de fazer peças ou obras de arte usando cerâmica? Se sim, deixa a opinião de vocês nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like para saber que você gostou. E se esse tipo de vídeo te interessar e você quiser ver mais conteúdos de arte, aproveita para me seguir também, caso você queira acompanhar meu conteúdo sobre arte e mais vídeos como esse. Espero te ver em breve em um próximo vídeo por aqui, ok? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final e até mais, curiosos da internet.